Olá, meus amados irmãos, vamos a mais uma mensagem. O tema da mensagem que nós vamos abordar hoje é a tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Podemos ver no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. A tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Podemos acompanhar no livro de 2 Coríntios, como eu disse, capítulo 7, versículo 9. Um grande homem de Deus uma vez disse: o arrependimento não é nada agradável. É bem mais difícil que simplesmente engolir um sapo. Significa desaprender toda presunção e a obediência à vontade própria que nos foram fixadas por toda a vida. E é verdade, porque nós precisamos sair da zona de conforto, daquilo que nós aprendemos, para entrar em uma nova fase de recomeçar. Lemos sobre pessoas na Bíblia que lamentaram, mas não se arrependeram. Por exemplo, Faraó, que endurecido admitiu o seu pecado, como está no livro de Êxodo, né? Então, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Está no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 27. Nós podemos acompanhar ali que Faraó, ele reconheceu que estava errado, que pecou, ele e o povo, que o Senhor era justo. Mas mesmo assim, o Faraó continuou a pecar deliberadamente contra Deus e contra seu povo. O rei Saul admitiu o seu pecado, dizendo a Samuel: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, que Samuel tinha dado para ele. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Mas isso não impediu Saul de entrar em uma rota de colisão com o julgamento. Então Saul também, ele admitiu que ele tinha pecado, que ele tinha violado a ordem do Senhor e a ordem do profeta Samuel, mas mesmo assim ele continuou, ele entrou em rota de colisão com o julgamento. O jovem rico também, ele veio a Jesus e perguntou: como obter a vida eterna? Mas quando Jesus lhes contou, ele foi embora triste, mas não se arrependeu. Ele não estava disposto a mudar. Então, nós podemos acompanhar através dessas leituras que o arrependimento, segundo Deus, não é só a pessoa reconhecer que está errada, mas é ela mudar o seu comportamento. Se nós reconhecermos que nós somos errados e não mudar o nosso comportamento, é porque de fato nós não nos arrependemos. O arrependimento, segundo Deus, ele traz vida, ele traz mudança, ele traz transformação. Essas pessoas estavam experimentando o que o apóstolo Paulo chamou de a tristeza segundo o mundo. Eles ficaram tristes, mas tristes segundo o mundo, porque não mudaram a sua vida, não se transformaram, não fizeram aquilo que o Senhor ordenou que eles fizessem. Como está no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, que eles experimentaram a tristeza segundo o mundo que produz morte. Existe uma diferença entre o remorso e arrependimento. É importante entender isso. As pessoas lamentam quando os seus pecados as atingem. Elas lamentam quando começam a colher o que plantaram.
mas isso não significa necessariamente que estejam arrependidas. Elas lamentam quando vem a colheita, quando vem as consequências dos seus erros. Mas isso não significa que elas estão arrependidas, porque muitas pessoas sofrem pelo pecado, pelo erro e pelas consequências do que fizeram de errado, mas logo começa a fazer tudo novamente, o que é de errado, o que é contra Deus, contra a vontade do Senhor. Se nós realmente nos arrependermos com devoção a Deus, não apenas vamos sentir remorso pelo que fez, pelo que fizemos, mas também nós vamos mudar o nosso comportamento. Quando a pessoa se arrepende, segundo Deus, que é para trazer vida, que é para trazer mudança, ela não vai sentir apenas remorso e voltar a praticar aquilo que é errado, aquilo que contraria Deus, mas ela vai mudar, o comportamento vai ser diferente. Essa pessoa ela vai agir de forma que ela vai se auto fazer uma avaliação sobre a sua vida e ela vai ter consciência que o caminho que ela está tomando e o que ela está fazendo está errado. E ela vai mudar o comportamento, o jeito de agir que desagrada a Deus, que desagrada o Senhor. E isso sim é o arrependimento segundo Deus, que traz vida, que traz transformação, que traz aperfeiçoamento. Esse é o arrependimento segundo Deus, que traz vida. Isso deve ser um aviso para que nós possamos agir de forma adequada à verdade espiritual. Não vamos sentar passivamente e ouvir sem qualquer intenção real de aplicá-la em nossas vidas. Precisamos aprender e aplicar aquilo que nós aprendemos, nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas e mudar o nosso comportamento. E assim o Senhor, Ele passará a agir de forma diferente na nossa vida. Ele vai entender que realmente nós mudamos. Porque se o filho chega para o pai e diz para o pai que ele mudou, como tem aquela passagem dos dois filhos, que o pai disse, filho, vai cuidar da vinha? E ele disse, sim pai, eu vou cuidar. Mas ele não foi cuidar. E ele disse para o outro, filho, vai cuidar da vinha? Ele falou, pai, eu não vou. Mas depois isso pesou na consciência. E ele foi cuidar da vinha. Então mostra ali que o que estava certo e que o pai se agradou foi mesmo aquele que disse que não ia, mas ele se levantou e foi cuidar da vinha. Porque hoje o Senhor, Ele observa a nossa vida, é a prática. Mesmo que nós não venhamos ter condições, mas ter a disposição, estar disposto a mudar, o Senhor, Ele vê o nosso coração. E quando nós estamos dispostos a mudar, o Senhor, Ele nos dá o Espírito Santo como uma fonte de intercessão, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos fortalecendo, nos orientando, nos levando ao caminho correto, para que nós possamos vencer todas as dificuldades e todas as barreiras. Vamos à oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós entramos na Tua santa e poderosa presença, meu Deus, para Te pedir, Pai, que o Senhor venha fortalecer-nos, nos dá inteligência, nos dá sabedoria divina. Meu Deus, vá de encontro a essa pessoa que ouviu essa mensagem. Senhor, transformando
mudando. Meu Pai, que ela possa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, não segundo o mundo, mas segundo o Senhor, para que o Senhor possa dar a ela vida, dar a ela inteligência, sabedoria, força, para que ela possa vencer todas as dificuldades. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, tudo que precisamos, nós entregamos na Tua santa e poderosa mão. E nós cremos, Pai, que o Senhor já está entrando com providência para mudar, para trazer alegria, para trazer vida, meu Deus, que tanto precisamos. Meu Deus, tira toda tristeza, toda mágoa, toda depressão, toda ansiedade, todo estresse, tudo aquilo que tem impedido essa pessoa, meu Pai, que tem nos impedido de avançar. Meu Deus, nos limpa, nos lava com o Teu precioso sangue. Sabemos que no Senhor encontramos vida, encontramos paz, encontramos sabedoria, encontramos direção. Que o Teu Espírito, Pai, venha governar, administrar, tomar, Senhor Jesus, direção de toda a nossa vida. É o que nós te pedimos no nome santo daquele que morreu na cruz por nós, nosso amado Senhor e Salvador.